com Coquetinha! Moçada, tem um tema que é muito recorrente entre os alunos de inglês e de outros idiomas também, que é aprender com um professor nativo é realmente melhor? Se você já assistiu Cafés com Coqueta passados, você sabe a resposta. Mas hoje eu vou falar um pouco dos prós e contras. E com quem que vai ser esse papo hoje? Com uma nativa. Quem é você? Eu sou a nativa. FM. E a plateia gostou da piada. Uma dúvida, você é nativa de qual ou quais idiomas? Só um momento, meu nome é Naya, tá? Só queria me apresentar mesmo. Eu já participei de alguns cafés com Coqueta aqui com o Coqueta, né? E eu sou nativa de 2 línguas, basco e espanhol. Muito bem, então vamos desenvolver aí um pouco essa questão do professor nativo. Claro que o nativo, ele tem a língua como canalizadora do pensamento. Antes da gente começar esse papo, queria botar uma reflexão aqui pra vocês. O que vem primeiro? A língua ou o pensamento? Você consegue pensar sem a língua, sem colocar em palavras? Ou você consegue ter palavras sem ter o pensamento, sem ter o significado? Não dá. É uma discussão muito ampla, inclusive na linguística, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não, quer dizer, a língua ou o pensamento. O nativo, uma coisa a gente sabe, ele tem a língua canalizando o pensamento. Isso quer dizer que ele enxerga o mundo através daquela língua. Então eu já tenho aqui uma vantagem. Mas assim, vantagem de ter a língua. Será que é vantagem para ensiná-la também? O que você acha um pouco disso? Se o nativo ele realmente detém uma didática melhor para ensinar? Em questão de idioma a gente sabe que sim, mas e para ensinar? Acho que não, né? Acho que realmente uma pessoa saber qualquer coisa, não precisa nem ser língua, mas a gente vai se aprofundar mais na língua, né? Você saber de uma coisa não significa realmente ser um professor daquilo. Quê? Ser um professor daquilo. Sim, saber ensinar, saber mostrar isso. Tem posso falar que foi o Shadow, né? Que da última vez, acho que foi o último papo lá no sábado, se eu não me engano. A diferença entre o ensino e o aprendizado? Você tá me perguntando isso? Se tem diferença? Você sabe qual a diferença? Eu falei nos cafés de Coqueta. Falou, mas tem gente nova aqui seguindo. Né? Fala aí de novo. A diferença é importante. Entre ensinar, o ensino e o aprendizado. Uma pessoa falou para outra, olha, eu ensinei meu cachorro a assoviar. Caramba, que legal, tal. Cadê ele? Esse aqui, ó. Manda ele assobiar, tá? Não, eu te falei que eu ensinei, não falei que ele aprendeu. Entendi. Essa é a grande diferença. A plateia teve um delay. Não, Ela tava esperando o cachorro assoviar. O que passa na cabeça dela? Teve um mas delay ele tá pra latindo, entender. na verdade, né? Não, mas na verdade não era nem questão disso. Às vezes você quer apresentar uma coisa da mesma forma que você entende, né? Mas nem a outra pessoa que tá do outro lado, o receptor mesmo, não vai. Do pau no gato! Isso! Só que agora não dá pra fazer com pau no gato, porque eu acabei de falar. Tem alguma outra música aí? Tem. Não sei. Eu não conheço também o pau no gato, né? Mas eu achei muito interessante, entendeu? Eu me lembro até agora, eu vou levar pra minha vida então toda. Conta essa história, então. É bem interessante. Manda aí. Conta na tua versão que você aprendeu, não que eu ensinei. Tá, então o Shadow, ele tava num bate-papo aí com a gente, né? Tomando café também, como a gente sempre toma café, né? Sempre. Café com coqueta. Com boleta naquele caso. É verdade, era com boleta. Ele falou assim, inclusive falou, presta atenção. Falei, opa, é pra prestar atenção. Eu até sentei, estiquei, né? Falei, opa, o que vai fazer, né? Aí ele começou com a caneta dele e a bater na mesa, né? Tocar uma música mesmo. Desse jeito. E aí ele perguntou, qual é essa música? Né? Aí as pessoas que estavam lá comigo, todas brasileiras, tirando eu, né? Conhecia essa música, mas eu realmente não conhecia. E eles responderam,
Ah, deve ser essa, deve ser aquilo. Acertaram, Shadow, sim ou não? Não acertaram. E assim, por que não acertaram? Porque tem uma experiência interessante de um americano, acredito que foi um americano, que pegaram, sei lá, 100 pessoas, eu não sei direito a história, mas é mais ou menos assim. Pegaram mais ou menos 100 pessoas, dividiram em 2 turmas, um para cada lado, e aí essa pessoa que estava fazendo a experiência falou para metade da turma, né, que foi separada. Se a gente batendo com a caneta na mesa, tocando ó, tirei o pau no gato, assim como eu fiz no microfone aqui, as outras pessoas vão descobrir que é essa música? E aí o pessoal falou, sei lá, não lembro qual que é o número, mas 90% vai acertar, né? Então vamos lá fazer então vamos soltar pra turma lá, tal. E aí começaram. E aí foi. O resultado da pesquisa é que foram muito poucas pessoas, sei lá, 3% das pessoas que acertaram. O porquê disso? Você lembra, Naya, por quê? Acredito que seja porque... Pra quem sabe, algo é muito óbvio. Isso acontece com tudo. Sim. Então, assim, teve várias experiências que eu já contei. A primeira vez que eu fui na aula de computação, que o professor falou que eu tinha que ir com o cursor do mouse na pasta e clicar. Eu fui com o mouse. Ele falou, vai com o mouse na pasta arquivos. Eu fui com o mouse. Tum! Coloquei na tela. Falei, não, você move aqui que move lá. Pra ele já sabia, pra ele era óbvio. Né? Meu pai também me ensinando a dirigir coisas óbvias, sabe? Pô, você tem que desengatar pro carro andar. Né? Eu não sabia, lá, solta a embreagem, põe no acelerador, você pum! Puta vida! O que aconteceu? Soltar aqui o freio de mão. Então assim, pra quem já sabe, é tudo muito óbvio. Pra quem já sabe o pau no gato, vai ali fazer e na cabeça vai estar claro. Pra quem não sabe, é outra coisa completamente diferente. Isso acontece muito nos idiomas, porque cada idioma é um recorte da realidade. É a questão da catraca, que eu tinha falado no episódio passado. Você perguntar pro seu professor nativo como é que é catraca, talvez ele não saiba. Não, aliás, muito provável que ele não saiba. Justamente porque a cultura dele é diferente. Ou, às vezes, ele vai te ensinar um estrangeiro, vai querer te ensinar o tal do present perfect. Uma das coisas mais difíceis para se aprender no inglês. Pra ele é óbvio. E ele não sabe que você não tem esse tempo verbal no português. Ele vai querer passar a ensinar o que é brunch. Pra ele é óbvio que é. Mas a gente não tem isso, não tem esse negócio de café da manhã misturado com almoço. Então, você tem uns entraves, às vezes, para ensinar, mesmo você sendo nativo, que se sobressaem, às vezes, a didática. O melhor dos mundos, um professor nativo com didática. Ou uma coisa que funciona a didática, seja ela do nativo ou não. Você tem algum exemplo, de repente, de espanhol ou de alguma situação na sala de aula que você não entendeu o que o aluno queria saber, ou que você queria explicar algo que pra você era óbvio, mas pra ele não fazia sentido? Pra mim, na verdade, sempre foi no início, quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Porque eu não sabia português, então eles me perguntavam algumas coisas. Eu sempre pensei que tanto o português quanto o espanhol eram bem parecidos, né? Mas, na verdade, não tem muito a ver, não. Então, assim, muitas vezes faziam perguntas gramaticais, perguntas até de estrutura também, né? Que eu falava, eu tenho super claro como que é pra fazer isso, mas como que eu explico pra essa pessoa, né? E aí eu sempre usava, você sabe falar espanhol? Aí eu tentava ensinar inglês pelo espanhol também, porque pra mim era bastante mais fácil, né? Então acho que, como você falou, você ser nativo não é tudo. Ter didática é bom também, mas acredito que um ponto muito importante é você saber a língua materna da pessoa que está aprendendo, né? Da pessoa que está aí para aprender essa segunda, terceira, quarta língua, né? Então, acho que seja bem, bem importante. E eu posso falar que no meu primeiro ano tive dificuldades aqui no Brasil, mas a partir do segundo, já que eu tinha um pouquinho mais de prática, tinha mais conhecimento do português, comecei a ensinar melhor, né? Perfeito, perfeito. A gente tem um conceito linguística sobre a língua materna, que é que a língua materna atua como filtro. Ou seja, se você é monolíngue, só fala português e vai aprender inglês, você tem um filtro. Tudo do inglês, ele vai passar por esse filtro. Seja fonema, né? Você vai filtrar os fonemas e trazer para o inventário fônico do português. Seja sintaxe, né? Tipo assim, você vai falar com quem você vai pra festa. Você vai falar with who do you go to the party. Porque no português é assim, com quem, with who. Só que no inglês a gente sabe que a sintaxe é diferente. Who do you go to the party? With. Que mais? Vocabulário, tudo. Você vai passar pelo filtro.
Quando você aprendeu, quando você sabe esse idioma materno da pessoa, você já sabe esse filtro. Então você sabe como que o brasileiro vai errar, você sabe como que o brasileiro vai querer falar. Entender a língua materna é entender o filtro, por conseguinte, é entender a dificuldade e conseguir traçar caminhos mais rápidos. Porque às vezes, se você tem a barreira do idioma, você fica ali dando murro em ponta de faca. Meu, esse aluno não consegue pegar isso, não consegue pegar isso. E se você sabe o idioma materno, você fala, é por interferência do português. Ele não sabe isso porque no português é assim. É só você explicar que no inglês é diferente. Certo? Certo. Muito bem. Seguinte, uma das minhas maiores críticas quanto ao ensino do nativo. Tá? De novo, o nativo ele pode ser um excelente professor, porque ele detém mais ou menos aí todo o pensamento dele canalizado no idioma, só que tem uma coisa muito grande que eu acho muito falha no ensino de nativos no Brasil. Sabe qual que é? Aulas de conversação. Por quê? Para uma pessoa que sabe inglês fluentemente ou espanhol e tá desempregada e quer trabalhar, ou quer fazer um bico, ou tá entre empregos, como se fala em inglês, in between, né? In between jobs, aquela pessoa vai dar uma aula de conversação. Tá, mas e aí? E a retenção? Porque conversar é muito simples, igual a gente tá conversando aqui, mas eu usei uma palavra chique aqui, inventário fônico. Se eu quero que você realmente aprenda essa palavra, não basta a gente conversar sobre ela. Eu tenho que fazer um sistema de revisão que eu te cobre de lembrar dessa palavra diversas vezes. E é isso que a conversação não tem. Um sistema cronológico das informações e um sistema de revisão. Eu diria que o maior desafio para quem vai aprender o idioma é a retenção, não aprender. Aprender é fácil, você aprende no dia. A retenção, ela se dá ao longo das semanas. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que eu vou dar um exemplo agora da Naya. Eu tenho certeza que, conforme a Naya tem uma imersão no português, por ela morar no Brasil, e tem uma imersão no inglês, por ela dar aula de inglês, o espanhol e o basco tendem a ser, não esquecidos, porque são idiomas nativos, mas palavras menos usadas nesses dois idiomas, que são os idiomas nativos dela, tendem a ser esquecidos, certo? Você consegue lembrar de alguma coisa nesse sentido? Lembro. Tenho muitas vezes, eu não só dou aula de inglês como de espanhol também, e as pessoas sabem que eu falo basco, né? Então, às vezes, tem essa curiosidade de me perguntar como se fala alguma palavra, um espanhol, um basco, etc, etc. Aí eu fico pensando e falo, não sei, não me lembro, porque assim, como eu não tô usando recorrentemente, como eu não tô usando todos os dias, realmente não sei o que falar. Aí eu fico pensando, putz, eles devem pensar, essa menina não é nativa, não, ela não tá sabendo da palavra, né? E realmente não todos os nativos sabemos todas as palavras não, tá? O significado de todas essas palavras, né? Então assim, já aconteceu. Aí depois termina a aula, né? Termina tudo. E aí, até termina o dia, chega no próximo dia, é quando eu me lembro, eu falo, nossa, essa é a palavra. E aí eu falo pro aluno, tá? Eu gosto de realmente responder todas as questões que me perguntam aí. Então já me aconteceu sim, de várias palavras, até porque o português e o espanhol são muito parecidas, né? Então tem vezes que pergunta e falo, qual que é a palavra mesmo? Aí depois você fica pensando e fala, é a mesma. Né? Tá perguntando o quê? É a mesma palavra. O meu filtro do espanhol é esse. Se eu não sei a palavra é porque é a mesma que o português. Porque é a mesma. Se não, eu não decorei uma palavra diferente, então é porque é a mesma, né? Às vezes eu confundo, tipo assim, sugestão. Eu já me peguei falando em português sugerência. Porque no espanhol é sugerência, né? Não é sugestión. Então, quando eu morei na Argentina, por exemplo, eu me pegava errando de volta ao Brasil. Tipo, vou fazer aqui uma sugerência pra gente. Sugerência, alguém me corrigia. Não, é sugestão. Porque em espanhol é sugerência. Então, às vezes acontece. Porque é parecido, mas ao mesmo tempo é diferente. Tem uma em espanhol que em português, na verdade, é liderança, né? E em espanhol é liderazgo. É muito diferente, só que assim, na verdade, quando estamos falando, às vezes eu tenho vontade de falar liderança, né? Eu falo, nossa, que errado. Você quer falar em espanhol isso, por causa do português. Exatamente. Então a gente vai confundindo, né? Mas isso não significa que a gente não saiba também. É que é muita mistura de tudo, muita mistura e às vezes o que tiver pouca prática vai ser esquecido. Ou você vai demorar mais pra lembrar, ou você não vai lembrar. Tudo depende da prática, né? O idioma é algo vivo. Quanto mais se alimenta ele, mais forte ele fica. Quanto mais você não nutre ele, mais ele tende a ser esquecido. Até morrer. Até tem palavras que podem morrer. Oh my God! Oh, geez, oh my God! Ou seja, você pode esquecer de fato e nunca mais lembrar, a não ser que alguém te lembre. Exemplo disso. Eu tenho umas palavras aqui em espanhol que eu trouxe que eu gostaria de saber se você sabe o que significa, sendo nativa de espanhol. Vamos lá.
Desafio. Você sabe o que é aboado? Não? Eu sei que é bué. Não. Bom, pela aqui eu peguei palavras... Não. Eu peguei palavras aqui do espanhol bem assim, desconhecidas, digamos assim. Ele quer né? me desafiar, esse é o ponto, entendeu? Exatamente. Bom, significa inchado, pálido, de mal color. Vem de burro. É coruja? Falei, É? de boa. Ah. É que eu fiz o som errado. Muito bem, Eu muito fiz bem. o cucu, né? Muito bem. Aquilo então foi uma coruja. Vamos lá. Você sabe o que é É ripiar? uma coruja. Como? Ripiar? Hipiar. Nem ideia. Assim, posso falar que tem alguma coisa a ver com hippie, talvez? Sei lá, não sei. Dá vontade, né? Dá? Dá vontade. É quando você tá cantando com uma voz fininha, assim, tipo um gemido. É uma palavra específica. Eu fiz a diligência aqui, ó. Fiz uma pesquisa, ó. Nossa, parabéns, porque eu vamos lá. nunca ouvi essas palavras mesmo. Quero ver essa. Assassinar. Assassinar? Uhum. Matar alguém, né? Então, mas não se escreve com S, se escreve com C. O que é assassinar com C? Posso ver a palavra? Não pode porque Com tem... Z? Não, com C. Com C mesmo. Então é acafinar. Não. Assassinar. Assassinar. Não? Assassinar. Significa... Bom, em espanhol, salar a carne, ponerlas al humo e al aire. Ou seja, botar sal nas carnes e colocar na fumaça e no ar. Salpimentar. Né? Por aí. Bom, então você tá vendo aqui que tem 3 palavras específicas, né? Com uma semântica específica que talvez ela nunca tenha usado, por isso não saiba. Ou se usou, ou se ouviu, não praticou e esqueceu. Será que no português, nós brasileiros, também tem palavras? Eu sempre uso o exemplo do defenestrar, que é uma palavra do português e que quase ninguém conhece. Defenestrar é você atirar pela janela. Ou pode ser demitir também, no sentido de, pô, tô te defenestrando aqui, tô te demitindo. Então, né? Tô te atirando pela janela. A gente não sabe tudo, é uma palavra culta do português, é uma palavra rebuscada. Eu já tava pensando que você tava fazendo o número 2. Vou defenestrar o meu estômago, né? Vamos lá. Vou fazer um desafio com você também, pode ser? Já que eu me senti muito desafiado com palavras do português, né? Com o público, não só comigo. Ah, tá. Plateia, público, todo mundo? Beleza, então ninguém pode ver aqui, tá bom? Vamos ver se eu pronuncio certinho. A primeira é... Eu queria perguntar como você pronuncia essa palavra. Se eu olhar, eu vou ver o significado, né? Eu acho que é alviçaras, tá certo? É alviçaras? Alviçaras! É com L, É né? com doble S, essa é a minha dúvida. É com S, então. Alviçaras. Tá, alviçaras. Não faço a menor ideia. O que é alviçaras? Falantes de português. Vamos lá, vocês são nativos. E aí? Expressão de alegria por notícia recebida. Alviçaras são nosso apresentador do Café com Coqueta. Próxima. Tá, a próxima palavra é balaustre. Balaustre. Isso, balaustre. Você sabe, você conhece? Eu sei. Você sabe? Não sei, um balaustre. Balaustre. Nossa, nem ideia. Deve ser aquelas grades assim que ficam aqueles negócios de cimento assim. É um balaustre. É isso? É isso mesmo. É isso Aê! Ponto para mim. Mas ó, eu tenho certeza. É muito antigo, aquelas muretinhas que divide piscina e tal, que tem aqueles, sabe aqueles formatinhos assim de... sei lá Nossa, do que, eu do nunca que tinha é. ouvido essa palavra. Coloca na imagem aí, editor, coloca na imagem um balaustre, que todo mundo vai se identificar. Tá. Tô me identificando, eu sou um balaustre. Eu olhei assim, balaustre, eu sou como você, me identifiquei, né? Nossa, a minha pesquisa não foi Aí, tão ó, legal quanto a sua. Olha a diferença, né? Identificar algo é você saber o que é. Se identificar com algo é você se espelhar. Aí o Shadow falou, você vai se identificar. Eu olhando pro balaustre. Não, Sexy. eu falei errado então. Bom, vai pro último, tá? Ô, Shadow, se você sabe, deixa primeiro a plateia pública e o público, por favor. Desculpe. Tá bom? Lancinante. Você vê o esforço que ela faz pra falar português, né? Eu sei o que Fala é. isso em espanhol.
Lancinante. É muito mais fácil, Nossa, né? bem mais. Ela, lancinante. No português você tem esse ti, que é essa fricada que é difícil pro pessoal fazer. Lancinante difícil, é a pessoa que toma muito dimetilaminofen, dimetilpiracil, para os melanoleucos. Tinha que ter, gente. Não tenho Café a com menor coqueta ideia. sem esse remédio não é café com coqueta. Mas sabe o que é, Shadow? Não tenho a menor ideia. Ai, que bom. Eu tô Não tem. aliviada agora. Não sei não. E aí, plateia, vocês sabem? É um tipo de laxante. Não. Não, tem a ver, né? É uma coisa pungente. Pungente, agudo. Exemplo. Ao ver Maria na roda gigante com João, José sentiu uma dor lancinante. Ou seja, forte. Uma dor forte, aguda. Bom, tá aí a prova, né? Tá aí a prova que nativo não sabe tudo. E eu sou culto, viu? Eu li tudo isso aqui, ó. Eu leio pra caramba. Eu não vi essa palavra nesse Quantas livros, palavras não. em inglês existem, Fê? Então, torno de? por volta de 170 mil, só que todo ano aumenta muito. Com o advento da medicina, você tem que dar nome pras coisas. Sim, perfeito. Com o advento da tecnologia, você tem que dar nome pras coisas. Como a humanidade é muito mais criativa do que foi, né? Mas como um norte, temos 170 mil palavras, né? mas tá aumentando. E um nativo de inglês, assim. Ah, ele vai saber Culto. aí... Um culto vai saber 20, 30 mil. Pra ser fluente, você precisa de entre 3 e 10 mil palavras. Então, assim, com 3 mil, se você tiver uma boa dicção, uma boa audição, forem as 3 mil palavras mais recorrentes do inglês, você já é fluente. Se você for pegar as 3 mil mais recorrentes, você já é fluente. Por que você é fluente? Porque você consegue fluir bem. Tudo que falarem que você não entender, essas 3 mil palavras que você tem no seu inventário lexical, não só substitui, mas te ajudam a perguntar, entender o que é, explicar o que é, se você não souber a palavra. Então, as 3 mil palavras mais recorrentes te tornam fluente. Um exemplo, eu tava no exterior, passeando, e aí o tênis da pessoa tava desamarrado. Como é que eu vou falar em inglês? O seu tênis está desamarrado. Desamarrar é uma palavra específica. Você pode... O que você fez? Eu falei, look your shoes. Tá vendo? Tá vendo? Né? Muito bom, muito bom. E ela viu que estava desamarrado, enfim. Você tem que usar a criatividade. Tem que usar, Às vezes você tem que dar uma volta. Uma volta, então... Usando o que você sabe, né? Mas o importante é saber se comunicar. A mímica ajuda também, né? É só apontar mesmo. Na aula 100 do meu curso, aliás, que você faz no meu curso, na aula 100 do meu curso, eu faço essa analogia. Mais vale um Uno, um Celta, um Fusca com motor do que uma Ferrari sem motor. Não adianta você saber o vocabulário mais rebuscado, as coisas mais assim, se você não sabe o básico, não sabe usar, não consegue ter naturalidade. Mais vale você saber as 3 mil palavras mais básicas e ter fluência, né? sem pensar, lembrou, veio na língua, papum, entender, que você vai se virar muito bem, do que se você souber as 10 mil que não são recorrentes. Até porque o importante é o que a gente falou lá no início, né? Essa comunicação. De que serve você saber essas 15 mil, 20 mil, 30 mil palavras se realmente você não conseguir se comunicar com a pessoa e que a pessoa não te entenda, né? Exatamente. Então, acho que isso sim é importante mesmo. Muito bem, Naya, você tá sempre convidada a aparecer aqui. Obrigada. Ok? Shadow, gostou do papo de hoje? Muito bem, um wonderful woman. Boa! Lembrou, né? Se você não viu o Café Coquete especial do Carnaval, veja lá que ela tava de Mulher Maravilha, foi um arraso. Foi muita brincadeira aquele programa. Muito obrigado mais uma vez, Naya, pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre muito legal compartilhar essas experiências. Muito obrigada. Plateia!